delongas, vamos iniciar nossa resolução de questões. Desde já eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para a nossa comunidade estudantil, para as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho preparatório, mas mesmo assim desejam estudar. O direito é a profissão mais democrática que existe. Eu decidi estudar direito quando eu assisti o depoimento de uma pessoa que ela era moradora de rua e hoje ela é juíza federal. Ela encontrou uns livros jogados no lixo e começou a estudar. Vadimeco, desatualizado, e começou a estudar, concluiu o segundo grau, foi para a faculdade de Direito e hoje ela é juíza federal. Eu pensava que essa história era mentira, mas ela é verdade, é verídica e essa pessoa existe. Então, desde esse dia, eu decidi que eu queria ir para o mundo jurídico também e hoje estou aqui, graças a Deus, já concluí meu curso e agora, no segundo passo, no segundo momento, estudando para concursos. Conto com a ajuda de vocês para impulsionar o meu canal e espero a aprovação de todos. Muito obrigado e vamos iniciar nossa resolução de questões. Primeira questão, vamos iniciar pelo controle de constitucionalidade em geral. Primeira questão. O Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Meses após a referida decisão, o Estado sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquela lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a alternativa correta. Então, vamos às alternativas. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ação direta de inconstitucionalidade, gozam de efeito erga omnes, beleza, e vinculam o poder legislativo, errado. Então, quando você observar algo que você já sabe que é errado, pode, não perca tempo com essa alternativa. Está errado, passe para outra. Letra B. A norma editada pelo Estado sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Errado. Não nasce nula de pleno direito. E aqui, pode observar, se vocês forem observar essa alternativa, ele enrola aqui. A norma editada pelo Estado sigma, ao contrário da decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, já começa a enrolar, você vê que a alternativa já está errada. Letra C, é só para você perder seu tempo aqui. Letra C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade não possui efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice a edição de lei estadual. Não possui efeito vinculante? Eita, isso aí está errado. Está errado. Então você já observa algo errado, você nem perde seu tempo. Pula para a próxima alternativa. Letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, logo pode ser proposta nova ADI. Na minha concepção, essa é a alternativa correta, a letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa,
declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa, apenas vincula os órgãos do poder judiciário e administração pública direta e indireta, não o poder legislativo, em sua função em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova ADI. Correto. Vamos ver a correção das questões? A letra A está incorreta, como nós verificamos aqui. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações de controle concentrado, como no caso da ADI, produzem eficácia contra todos erga omnes e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Não obrigam, portanto, a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por outro poder. Ainda que exercida de forma atípica por outro poder. Olha só como isso é importante. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações de controle concentrado, como no caso da ADI, produzem efeitos contra todos erga omnes. Erga omnes quer dizer contra todos. E efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Não obrigam, portanto, a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por outro poder. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado sigma não pode ser arguida em reclamação pelo STF. Alternativa incorreta. Letra B, é incorreta também. A norma não nasce nula, incorreta, pois a função legislativa, como já mencionado, não é atingida pelo efeito vinculante advindo das decisões definitivas dadas pelo STF nas ações de controle concentrado. Sendo assim, o judiciário terá de ser provocado para que a norma seja declarada inconstitucional. Letra C, incorreta também. Ao contrário do mencionado, a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ADI possui efeito vinculante conforme determina o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. A não existência de óbice à edição de lei estadual com teor idêntico àquela de outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte tem por fundamento a abrangência do efeito vinculante. A função de produzir normas abstratas e genéricas, função legislativa ou atividade legiferante, não é atingida pelo efeito vinculante das decisões definitivas de mérito dadas pelo Supremo nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Errado também. E a nossa assertiva correta é a letra D. De fato, de acordo com o citado artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, a referida decisão proferida pelo STF vincula apenas os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Sendo assim, pode ser proposta nova ADI. Acertamos. Vamos para a segunda questão. Considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da declaração legislativa concedida, ou que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Então, considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida.
Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o presidente da República pode, letra A, declarar o controle repressivo concentrado mediante a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois não cabe ação direta de inconstitucionalidade de decreto legislativo. Letra B, recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Declarar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder Legislativo. Declarar controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata de ato do Poder Legislativo. Declarar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Então, qual vocês iriam marcar? Quais alternativas vocês iriam marcar? Declarar o controle, deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder Legislativo. Recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Olha a situação. Considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta o ato normativo do Presidente da República que orbita dos limites da delegação legislativa concedida. Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o Presidente da República pode deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois não cabe ação direta de inconstitucionalidade de decreto legislativo. Olha, eu iria na letra A. Vamos ver? Letra A está incorreta. É cabível ação direta de inconstitucionalidade nessa hipótese. Exemplo, ADI 748-3, Rio Grande do Sul, ADI 1553 do Distrito Federal. Então, é cabível ação direta de inconstitucionalidade. Letra B, incorreta. Como o decreto já existe, não há o que se falar em controle preventivo. Ah, verdade. Controle preventivo. Então, não há que se falar. A inconstitucionalidade existente será combatida por meio de controle repressivo. Letra C, incorreta. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que, nessa hipótese, o controle repressivo será feito por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ADI. A representação da inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual vem prevista no parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição Federal. Tal dispositivo delega aos Estados a competência para definir os legitimados. A única limitação é proibição de atribuição para agir a um único órgão. E letra D é correta. O entendimento é dado pelo STF e, de fato, o decreto legislativo cuja competência é do Congresso Nacional é considerado ato normativo primário, pois encontra-se o fundamento de validade direto na Constituição Federal. Vale lembrar que o decreto regulamentar criado pelo Executivo por regulamentar a lei
não a própria Constituição. É considerado ato normativo secundário, portanto, não pode ser objeto de ação direta da inconstitucionalidade. Então, o entendimento é dado pelo STF e, de fato, o decreto legislativo, cuja competência é do Congresso Nacional, é considerado ato normativo primário, pois, embora o seu fundamento de validade diretos, pois encontra-se o fundamento de validade direto na Constituição Federal. Vale lembrar que o decreto regulamentar, criado pelo Executivo, por regulamentar a lei, não a própria Constituição, é considerado ato normativo secundário, portanto, não pode ser objeto de ação direta da inconstitucionalidade. Vamos lá, letra D. Deflagrar controle repressivo concentrado mediante ação direta da inconstitucionalidade, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Decreto legislativo é ato normativo primário. Deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta da inconstitucionalidade, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Então, essa é a resposta correta. Voltando aqui, considere a seguinte situação hipotética: decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o Presidente da República pode deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta da inconstitucionalidade, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Realmente. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. A Lei Orgânica do Município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal de Z fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Então, a Lei Orgânica do Município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal Z fixou 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. A Lei Orgânica e a Resolução são inconstitucionais, pois afrontam a Constituição da República. Como ato normativo secundário, letra B. Como ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Letra C. A resolução é inconstitucional em razão do número de vereadores estabelecido. E letra D. A Lei Orgânica do Município Z é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes. Orgânica do Município Z inconstitucional por viola. Município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal de Z fixou em 13 o número de vereadores para a próxima legislatura. Resolução. A Lei Orgânica e a Resolução são inconstitucionais, pois afrontam. Como ato normativo secundário, a resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Constitucional. Olha, eu vou aqui
pois afrontam a Constituição. Vamos na letra A, né? Correta, a letra A é correta. A resolução deve ser declarada inconstitucional, pois quem fixa o número de vereadores no município é a lei orgânica. A resolução deve ser declarada inconstitucional, pois quem fixa o número de vereadores no município é a lei orgânica. Artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Além disso, a lei orgânica, artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Além disso, a lei orgânica também deve ser considerada inconstitucional, pois ela não poderia delegar tal competência para resolução. A lei orgânica também deve ser considerada inconstitucional, pois ela não poderia delegar tal competência para resolução. Então, olha só, a lei orgânica e a resolução são inconstitucionais, pois afrontam a Constituição da República. A lei orgânica do município Z, com 70 mil habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal Z fixou 3 o número de vereadores. Correta, letra A. Né? A lei orgânica e a resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição da República. A resolução deve ser declarada inconstitucional, pois quem fixa o número de vereadores do município é a lei orgânica. Artigo 29, inciso 4 da Constituição. Além disso, a lei orgânica também deve ser considerada inconstitucional, pois ela não poderia delegar tal competência para resolução. Então, ambas são inconstitucionais, de acordo com o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Quarta questão. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a alternativa correta. Então, muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por este tipo de estrutura orgânica, assinale a alternativa correta. Então, está se referindo aqui ao controle de constitucionalidade difuso, né? A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Da Constituição e a hierarquia das fontes destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizada pela jurisdição. O controle concentrado. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise de compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Controle concentrado de constitucionalidade, O controle concentrado de constitucionalidade, ele é abstrato. Então, consiste na análise de compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Não. O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Não. Então, a letra A parece a mais correta. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos de controle de constitucionalidade. Então, letra A correta.
O fundamento da existência do controle de constitucionalidade é assegurar a supremacia do texto constitucional. Sendo assim, se podemos validar controle de constitucionalidade no Brasil, pois a Constituição figura no ápice do ordenamento jurídico e existe a hierarquia das fontes normativas. Então, a base da resposta, a letra A, novamente, para fixar, o fundamento da existência do controle de constitucionalidade é assegurar a supremacia do texto constitucional. Sendo assim, se podemos validar o controle de constitucionalidade no Brasil, pois a Constituição figura no ápice do ordenamento jurídico e existe a hierarquia das fontes normativas. Vamos passar para a próxima. No que tange às disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de ação declaratória de constitucionalidade, assinale a opção correta. Então, olha só. No que tange às disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ADI, da ADO e da ação direta de constitucionalidade, ADC, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão do procedimento administrativo. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite desistência, em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico. A legislação específica da ação declaratória de constitucionalidade admite desistência. Não, errado. A ação declaratória de constitucionalidade não admite desistência, né? Existindo norma federal objeto, ao mesmo tempo de ação declaratória de constitucionalidade e de ação direta de inconstitucionalidade, em homenagem ao caráter ambivalente dessas ações, será uma delas extinta sem resolução de mérito por litispendência e a outra terá julgamento de mérito. Realmente essa alternativa parece que está mais ou menos correta. Da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade, caberá tão somente a oposição de embargo de declaração e ajuizamento posterior de ação rescisória. Olha, eu iria nascer, e vocês? Olha, a letra A está correta. De fato, conforme o artigo 12F, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Olha só essa questão, né? De fato, conforme o artigo 12F, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outras providências a ser fixado pelo tribunal. Então a letra A está correta. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Olha só. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Vamos
Vamos prestar muita atenção em gravar essa alternativa, que realmente muito interessante. Vamos para a quinta questão. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa incorreta. É possível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta da inconstitucionalidade. É possível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta da inconstitucionalidade. Esclarecimento de matéria de fato. Ação direta da inconstitucionalidade. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor ação direta da inconstitucionalidade. Não se admite a desistência após a propositura de ação declaratória de constitucionalidade. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc. Ex tunc. Então, olha, eu iria na letra B. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor ação direta da inconstitucionalidade. Realmente, na minha concepção, a União Nacional dos Estudantes ela tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Qual alternativa você iria? Vamos verificar. Letra B. Acertei. De acordo com o artigo 103, inciso 1 ao inciso 9, do inciso 1 ao inciso 9 da Constituição Federal, de acordo com o artigo 103, do inciso 1 ao inciso 9 da Constituição Federal, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Vamos ler. Quais são os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade? O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Vale lembrar que o STF entende que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, não tem legitimidade para propor ação direta da inconstitucionalidade, pois não se enquadra no conceito entidade de classe. Segue o julgado. Ação direta da inconstitucionalidade, legitimidade ativa ad causa. A União Nacional dos Estudantes, UNE, artigo 103, inciso 9, a União Nacional dos Estudantes, como entidade associativa dos estudantes universitários brasileiros, tem participado ativamente ao longo do tempo nos movimentos cívicos nacionais de defesa às liberdades públicas, ao lado de outras organizações da sociedade e insuscetível de dúvida. É insuscetível de dúvida a sua posição de entidade de âmbito nacional na defesa dos interesses estudantis e, mais particularmente, da juventude universitária. Não se reveste, entretanto, da condição de entidade de classe no âmbito nacional, para fins previstos no inciso 9, segunda parte do artigo 103 da Constituição. Enquanto se
empresta a cláusula constitucional em exame, ao lado da cláusula confederação sindical, constante na primeira parte do dispositivo maior, em referência, conteúdo imediatamente dirigido à ideia de profissão, entendendo-se classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de categoria profissional. Não cabe reconhecer a enquadramento na regra constitucional aludida. As confederações sindicais são entidades do nível mais elevado de hierarquia dos entes sindicais, assim como definida na consolidação das leis do trabalho, sempre no âmbito nacional e com representação máxima das categorias econômicas e profissionais que lhes correspondem. Parte do inciso 9 do artigo 103 da Constituição, vem o STF conferindo-lhes compreensão sempre a partir da representação nacional efetiva de interesses profissionais definidos. Ora, os membros da denominada classe estudantil, ou mais limitadamente da classe estudantil universitária, frequentando os estabelecimentos de ensino público e privado na busca do aprimoramento de sua educação na escola, visam, sem dúvida, tanto no plano de desenvolvimento pessoal, ao preparo para o exercício da cidadania, como a qualificação para o trabalho. Não se cuida, entretanto, nessa situação, do exercício de uma profissão, no sentido do artigo 5º, inciso 13 da Lei Fundamental de 1988. 4. A ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por ilegitimidade ativa da autora, devendo os autos, entretanto, ser apensados aos da ADIM número 818/8/600. Então, assinale a alternativa incorreta. É possível esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Realmente, devendo ser assinalada, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então, a incorreta é impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a alternativa errada. Ela é possível, sim, o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa é a alternativa errada. As demais estão corretas. Não se admite desistência após a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Correta. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ação direta de inconstitucionalidade em regra são ex tunc. Então, essas estão corretas, e a primeira é impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Realmente, essa alternativa está errada. Vamos para a sexta questão. Realmente são questões cansativas. Sexta questão. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão estão regulamentadas no âmbito infraconstitucional na Lei 9.668 de 99,
que dispõe sobre o processo e julgamento dessas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Tomando por base o constante a referida lei, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os membros legislativos podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os membros legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. Cabe no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade a concessão de medida cautelar. Na ação declaratória de constitucionalidade, a concessão de medida cautelar. Essa B parece que está incorreta. Letra C. As decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade possuem chamado efeito dúplice. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade não admitem desistência, a ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, admite a desistência a qualquer tempo. Então, para mim, eu iria na letra B, é incorreta. A letra B está correta. Qual é a incorreta? É a letra D. Letra D incorreta, devendo ser assinalada. Nas três ações não há possibilidade de desistência. Os fundamentos estão na Lei 9.868 de 99 nos seguintes dispositivos. ADI, artigo 5º da Lei 9.868 de 99, ADI, omissão e ADO, artigo 12D da Lei 9.868 de 99 e ADC, artigo 16 da Lei 9.868 de 99. Então, nas ações não há possibilidade de desistência. Então, olha só. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade não admite a desistência, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão admite a desistência. Não. A alternativa correta é esta. Incorreta é esta aqui. Porque em todas as ações não admite desistência. Conforme explicação aqui, devendo ser, nas três ações não há possibilidade de desistência. Não há possibilidade de desistência. As demais alternativas estão corretas, ou seja, podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os membros legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. Correto. Os legitimados são os mesmos. Cabe no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade a concessão de medida cautelar. Correto. As decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade possuem o chamado efeito dúplice. Correto. Bora ver a explicação dessa letra C. Correta. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade, conhecidas como são ações de natureza dúplice, ambivalentes ou de sinais trocados. A ação direta de constitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade. Ação de natureza dúplice, ambivalente ou de sinais trocados. Porque a procedência em qualquer delas equivale à improcedência da outra. Corroborando tal entendimento, o artigo 24 da Lei 9.868 de 99 menciona que, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta
ou procedente eventual ação declaratória e proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Realmente, ação dúplice ambivalente. Realmente. Vamos para a 7ª questão. De acordo com o entendimento consolidado do STF e a doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta da inconstitucionalidade? Então, de acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta da inconstitucionalidade? Qual deles? Vamos ver. Mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Conselho Federal da OAB, entidade de classe no âmbito nacional, Confederação Sindical. Não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta da inconstitucionalidade. Olha, eu iria na letra demonstrar a pertinência temática. Eu iria na letra A. O Conselho Federal da OAB não precisa demonstrar pertinência temática, pois, segundo o STF, ele é considerado um legitimado universal. O artigo 103 da Constituição Federal trata do rol de legitimados à propositura de ação de controle concentrado, ADI, ADC e ADPF. E o Supremo Tribunal Federal classifica tais legitimados em universais ou genéricos. Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Em temáticos ou especiais, confederações sindicais e entidades de classe no âmbito nacional. A mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Distrital do Distrito Federal. E o governador do Estado do Distrito Federal. Vide ADI número 1096, número 4, Rio Grande do Sul. Ministro Celso de Mello. Apenas os últimos é que devem demonstrar que a pretensão deduzida guarda relação de pertinência com os objetivos institucionais, ou seja, deve demonstrar a pertinência temática. Então não precisa demonstrar pertinência temática. Então, o Conselho Federal da OAB não precisa demonstrar pertinência temática. Então, o que não precisa, letra B, não precisa demonstrar pertinência temática é o Conselho. De acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar a ação direta da inconstitucionalidade? Letra B, Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB não precisa demonstrar pertinência temática, pois, segundo o STF, ele é considerado um legitimado universal. Muita atenção mesmo. Mais uma questão, vamos lá. As alternativas a seguir apontam diferenças entre ADI e ADC, à exceção de uma. Objeto da ação, de constitucionalidade, manifestação do Advogado-Geral da União, rol de legitimados para a propositura, existência de controvérsia jurisdicional. Eu vou na letra A. Incorreto. As alternativas seguir apontam diferenças entre manifestação do advogado, rol de legitimados por existência. Letra B também incorreta. Letra C.
De fato, o rol de legitimados para a propositura das ações não é uma diferença entre ADI e ADC, pois a Emenda Constitucional número 45 de 2004, alterando a redação do artigo 103 da Constituição, equiparou os legitimados. Desse modo, os mesmos órgãos e pessoas que podem propor ADI podem propor também a ADC. Então, à exceção de uma. As alternativas a seguir apontam diferenças entre ADI e ADC, à exceção de uma que não é a diferença. Então, o rol de legitimados para a propositura da ação. As outras são diferentes. O objeto de ação é diferente, manifestação do advogado-geral da União é diferente, exigência de controvérsia judicial relevante é diferente. A única que não é diferente é o rol de legitimados, que são os mesmos para ADI e ADC. Então, nobres colegas, por hoje ficamos por aqui. Bastante cansativo, essas questões cansativas de controle concentrado de constitucionalidade, essas questões que demandam tempo, tem que ser trabalhado com calma, muita calma, cautela, nada de pressa. Não adianta você se precipitar, nem se angustiar para passar num concurso, nem na OAB. Você tem que estudar de maneira gradativa, todos os dias, um pouco todos os dias, e você vai atingir seu objetivo com tranquilidade. Você vai massificar esse entendimento na sua cabeça. Você vai ter uma facilidade de compreender, com o passar do tempo, esse controle de constitucionalidade, a Lei 9.868 de 99, e leva um pouco de tempo. O direito é um ramo que muito democrático, mas exige tempo e dedicação para você ter o entendimento de todas as matérias jurídicas e poder ser aprovado no concurso que você deseja. Tenha calma, tenha paciência, não se angustie, não entre em depressão, não precisa tomar remédio para ficar acordado à noite. Basta você ter paciência, dedicação, persistência. São doses terapêuticas. São questões que nós iremos resolver em doses terapêuticas de maneira gradativa, para que você possa aprender todo dia um pouco. Olha, nós paramos aqui na questão, no exame unificado de 2011, número 1. Então, amanhã continuamos de novo na resolução de questões. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha, se você gostou da nossa iniciativa e o que eu posso melhorar, quais as matérias que você deseja aqui. Temos questões de todas as matérias e vamos trabalhar todas as questões durante este ano que se inicia de 2026. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você possa receber os nossos vídeos das nossas aulas de resoluções de questões com o comentário de cada resposta, de cada alternativa, que isso é muito importante para você. Muito obrigado a todos. Agradeço muito a participação de todos. Muito obrigado. Sucesso a todos nós.